Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e esse é o quadro Os Dados do Mestre. Nesse quadro, nós temos como objetivo falar a respeito de sistemas de RPG de mesa. Falando hoje a respeito do sistema Daimon, continuaremos estudando suas regras e testes de combate e de situações especiais. Se você está acompanhando conosco esse especial sobre o sistema Daimon, fica aqui, que depois da vinheta a gente continua. Então, você caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens, onde o grande objetivo é se criar uma história de fantasia, terror, né, num determinado cenário, onde um dos jogadores ele representaria o narrador, mestre de regras e criador de cenário. E os outros jogadores, eles criariam personagens para serem interpretados dentro do cenário proposto pelo narrador. O grande objetivo final, a construção de uma história. Se você gosta desse tipo de coisa, criar histórias, contar histórias, você precisa conhecer o RPG de mesa, tá ok? E se você já conhece o RPG de mesa e já está aqui comigo, mas perdeu os vídeos anteriores, eu deixei o link aqui no card para que você possa voltar lá na playlist e ver todos os vídeos a respeito de regras e testes no sistema Daimon. Gente, é muita coisa e tá muito legal os vídeos. Vão lá dar uma olhada que vocês não vão se arrepender. No nosso último vídeo, nós falamos a respeito de regras de ataques, combates, múltiplos oponentes, ataques múltiplos, granada, né? Regras de como utilizar a granada, né? Como utilizar outras tecnologias além, né, das chamadas armas brancas. Hoje nós vamos dar sequência falando a respeito de outras regras do sistema Daimon, com ênfase principalmente para as chamadas situações adversas, né, situações especiais, tá ok? Vamos então? Agora vamos falar a respeito de granadas, né? Porque nem só de espadas, armas de fogo e bolas de magia vivem os aventureiros. De vez em quando eles podem utilizar armas tecnológicas avançadas, como é o caso das granadas, né? Vamos supor que você tem uma granada de mão, e você queira utilizar essa granada, né? As granadas, elas possuem uma característica técnica chamada pulso, além, é claro, do dano. O pulso, ele possui dois valores, separados por uma barra. O primeiro valor que aparece é o raio de efeito e o segundo é o redutor. Ambos os valores, eles aparecem em metros. O dano aparece sempre no formato ND6, onde N é um número inteiro. Então, vamos supor que tem lá 10/ND6, né? Então, 10/3D6. Então, 3D6 seria o dano e 10 seria o alcance, né? O raio, né, de alcance da granada, tá certo? O dano apresentado da granada, ele só ocorre dentro do raio, né? Então, vamos supor que seja uma granada de 10 metros. Então, tudo que estiver dentro da circunferência, do local onde a granada é disparada, dentro de uma circunferência de 10 metros de distância, né? Do centro, tudo que estiver dentro do raio vai sofrer o efeito da explosão, tá certo? Para cada X metros fora do raio, o efeito ele é reduzido, tá certo? Ele é reduzido. E esse valor de redução é dado pelo segundo número. Lembra que eu falei que são dois números? O primeiro número que aparece é o alcance e o segundo número é o redutor. Sempre que você for comprar uma granada, sempre que você for adquirir uma granada lá no manualzinho de equipamentos, né? Lá vai ter, por exemplo, granada
10/5. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela é efetiva dentro de 10 metros e a cada 5 metros que passar, ela vai sofrendo, né, redução. Ela vai sofrendo redução até zerar, tá certo? E de quanto vai ser essa redução no dano? O dano será reduzido de um dado. Então, imagine que essa granada 10/5, né? Ela tenha, ela cause 3d6 de dano. Então, dentro dos 10 metros, ela vai causar os 3d6. Você joga os 3d6 de dano. Passou 5 metros, né? 5 metros a mais, ou seja, 15 metros, ela só de 10 a 15 metros, ela só causa 2d6. De 15 a 20 metros, ela causa 1d6. Passou dos 20 metros, ela não causa mais dano nenhum, tá bom? Então, é assim que a gente utiliza as granadas nesse sistema. Falar agora um pouquinho a respeito de ataque localizado. Outro caso especial é quando o personagem ele decide acertar uma parte específica do corpo do oponente. Então, vamos lá, descobrimos que por qualquer que seja o motivo, a única maneira de matar a criatura é com um tiro na testa. Vai que é um zumbi, né? Então, eu preciso acertar. Ou então, você está lutando contra o Aquiles, você precisa atirar no calcanhar dele. Então, seja por qual que seja o motivo, nesses casos, é muito interessante que você utilize um ataque localizado, porque ele vai facilitar o seu objetivo, tá bom? Vamos imaginar que o ataque localizado ele é um golpe específico e, portanto, ele é mais difícil de se acertar. Se ele for bem sucedido, no entanto, ele tem consequências bem fortes, né? É mais difícil de acertar, mas caso você acerte, o dano provocado ele é bem maior. Antes de mais nada, você precisa saber que um ataque localizado ele deve ser declarado como tal na primeira fase da rodada. Então, nada de jogar o dado primeiro, ver lá se deu acerto e só depois dizer que é localizado. Não, isso aí é trapaça, não pode fazer isso, jogador. Você tem que dizer para o narrador, no momento que você está preparando lá o seu combate, né, nas suas intenções de combate, você tem que dizer, olha, narrador, eu quero atirar na testa dele. Olha, narrador, eu quero atirar no calcanhar dele. Então, você tem que declarar. Caso você não declare e venha declarar depois, o narrador não é obrigado a aceitar aquele ataque como um ataque localizado. Ele pode dizer, ó, você não especificou, então não vou aceitar, tá bom? É um direito do narrador. Depois, nós sugerimos ao mestre que faça com que seja um teste difícil, né? Então, você sempre deve considerar o ataque localizado um teste difícil. Isso quer dizer que o valor do ataque vai ser reduzido pela metade, tá? No entanto, se ele acertar, o dano vai aumentar em 50%, tá? Vai aumentar em 50%. Tá ok? Se for um acerto crítico, em vez de você rejogar uma vez, você vai triplicar o valor do dano, tá? Você vai jogar mais 2 vezes, então resultará em 3 vezes o dano normal. Então, o que é que vai acontecer com o ataque localizado? Ele tem que ser declarado no início, ele não pode ser declarado depois de jogar os dados. 2, ele sempre será um teste difícil. 3, se ocorrer o acerto crítico, em vez de 2 vezes o dano, será 3 vezes o resultado do dano, tá bom? E outra coisa, gente, a gente nunca pode permitir que um único golpe mate o inimigo, tá? O inimigo, ele tem que morrer sempre pelo fato dos PVs terem zerados. Nunca porque alguém deu um tiro no meio da testa. Ah, mas o zumbi tá, o zumbi é um caso à parte. Por quê? Porque o zumbi ele goza de uma fraqueza, né? Ele tem aquela fraqueza que é o tiro na testa, tá? Mas se você tá num combate contra um inimigo normal, que seja outro humano, né? E tudo, é legal a gente evitar que isso aconteça. E principalmente se é o seu NPC atacando um dos PC. Vai ser muito frustrante para o PC
morrer porque o teu NPC acertou um tiro na cabeça dele. Imagine a sensação que você teria se você estivesse no lugar daquele jogador. Parou um instantinho para pensar? Ia ficar muito pé da vida, né? Eu ficaria. Então a gente não pode deixar que isso aconteça, narrador. Não pode permitir que alguém morra apenas por causa de um único golpe. O ideal é que o cara já vinha, já estava ferido, já estava, né? Claro, tudo existe exceções, né? Como o caso do zumbi. Tudo existe exceção. Mas é uma parte tão importante essa que eu não me canso de bater nessa tecla. É muito importante que você não deixe o seu PC morrer por causa de um único golpe, tá? Não mate o seu PC com um único golpe, a não ser que a sua intenção era tirar o cara da mesa mesmo, né? Você queria se livrar do jogador, aí beleza, porque as chances dele voltar a jogar com você são mínimas depois disso, né? Vamos lá, então, continuar. A vantagem do ataque localizado eu já falei, né? Que é quando a pessoa tem um ponto vulnerável, tá? Então, acho que é isso mesmo. Vamos falar agora sobre desarme. O desarme, ele é um tipo de golpe localizado, só que o objetivo dele não é causar dano, tá? O objetivo do desarme, na maioria das vezes, é tirar a arma do oponente. Isso normalmente acontece quando dois aliados se estranham e começam a brigar, ou o teu colega bebeu demais no bar e resolveu te atacar, ou você não pode matar o inimigo porque você precisa dele vivo para qualquer motivo, por qualquer motivo que seja. Então você precisa desarmá-lo porque ele vai lhe atacar e você não pode sofrer esse dano. Então existem no sistema Daimon técnicas de desarme, né? Regras para o desarme. E é isso que nós vamos ver agora. Se o golpe for um acerto, né? Se você acertar, você realiza um ataque normal contra o seu alvo que você quer desarmar. Então você realiza o seu ataque. E se você acertar, e você não vai causar dano ao defensor, você não vai causar dano ao seu alvo, mas você vai apenas retirar a arma da mão dele. Então, quando você chutou e a espada do cara voou, né? Ou então você fez aquele desarme, tomou a arma tradicional e tomou a arma do cara, tá? Se, no caso, ele estiver usando duas armas, é preciso desarmar uma de cada vez. Não pode, com um único ataque, você desarmar as duas espadas. Desarma uma, desarma a outra. Tá bom? Então, aí, o número tirado no D6, se ele for um acerto crítico, né? Se ocorrer um acerto crítico durante o desarme, além de você desarmar o cara, você ainda faz isso de uma forma humilhante. Você chuta, né, pá, chuta a espada do cara, ela voa, pá, pá, e cai na palma da sua mão, tá entendendo? De uma forma assim que todo mundo fica olhando, pô, cara, que legal, olha aí que desarme show de bola, né? Então, aquela forma assim, bem cheguei, né? Além de você desarmar, ainda coloca o cara no devido lugar dele. Isso se você tirar um acerto crítico no seu teste de desarme. Lembrando que o teste de desarme é um teste de ataque qualquer, só que não causa dano. Ele faz retirar a arma do oponente, tá bom? Ataque total e defesa total. Ambas também são conhecidas como carga. Aí você chega para o seu narrador e diz, narrador, eu vou usar carga. O que você está dizendo em Daima é que você vai fazer um ataque total. Você vai fazer um ataque com tudo que você tem. Você vai partir para cima do inimigo e vai dar o melhor de você. Claro que isso existe benefícios e existe prejuízos em se fazer um ataque total. Vamos conhecê-los? Muito bem. Primeiro, você esquece toda a prudência ao atacar o inimigo. Isso quer dizer que você realiza um único ataque e você não tem direito à defesa. Você literalmente abre os peitos mesmo. Você vai com tudo, é tudo ou nada, tá certo? Qual a vantagem? Já que a gente já viu que a desvantagem é terrível, né? Você não tem direito à defesa. Qual a vantagem de fazer esse ataque total? Você aumenta em 10% a sua perícia, né? Então, se você atacava 40, você passa a atacar 50, se atacava 50, passa a atacar 60, aumenta em 10% o seu valor de ataque e ganha mais 2 no valor do seu dano,
tá certo? E dessa forma, se o dano for de impacto, passa a ser 3, né? Que seria o dano 1 mais o 2, né? Do bônus. Ah, mas não vale a pena. Aparentemente, né? Você olha assim, não vale a pena abrir o peito só por causa de 10% a mais no ataque. Abrir o peito para ganhar só mais 2 no dano. Mas muitas vezes você não está conseguindo causar dano nenhum no seu alvo, dano nenhum no seu inimigo, tá certo? E com o ataque total, você passando no teste, você pode chegar a causar dano. Então, é uma situação desesperadora, que não é recomendada ser feita em qualquer situação, não. Ela só deve ser utilizada num caso de vida ou morte, tá entendendo? Caso que eu não ouvi o narrador e me meti com o NPC errado. Eu não ouvi o narrador, achei que eu era o bichão, que eu já estava pronto para enfrentar o dragão e entrei na masmorra antes da hora. Aí, nesses casos, eu vou morrer mesmo, pelo menos eu vou arrancar um pouco do couro do safado antes de morrer, né? Aí, nesse caso, eu posso utilizar o ataque total. Ou, às vezes, tá faltando bem pouquinho para matar o inimigo e você já tá quase morrendo, então é você ou ele, é aquela velha história, eu vou, mas eu te levo comigo pro inferno, né? Então, é apenas nesse tipo de situação que é recomendado a carga, né? O ataque total. Isso aí, gente, foi o ataque, tá? Lembrando, você falhou ou você realizou o ataque e não conseguiu matar o seu alvo, você está totalmente indefeso na mão do inimigo. O próximo ataque, ele ataca, né? E você não tem direito à defesa. Quer dizer, o seu valor do teste de defesa não vai ser subtraído do ataque dele. Então, as chances dele de acertar são enormes, né? Quase impossível ele errar, tá certo? Então, muita cautela, né? Só utilize o ataque total realmente se for uma situação desesperadora ou se realmente for valer muito a pena mesmo, tá bom? Defesa total, vamos nessa. Você não pretende atacar o oponente, você quer somente se defender. Então, no lugar do seu ataque, você pode realizar uma defesa, tá? Então, em vez de você atacar, você vai apenas defender. Isso quer dizer que você vai poder fazer 2 defesas por rodada em vez de uma, né? Isso é muito interessante, principalmente quando você está enfrentando um inimigo que ele tem ataques múltiplos, né? Então, ele ataca múltiplas vezes, aí você pode utilizar a defesa total, tá bom? Para poder defender uma quantidade maior de ataque. Isso enquanto você leva tempo, enquanto o seu amigo mago está preparando ali uma magia para acabar com o problema, né? Ou enquanto você está esperando o reforço chegar, os outros colegas, né? Companheiros chegar, você pode utilizar a defesa total para proteger, né? Um protegido indefeso, apenas em situações assim que ela é vantajosa, tá bom? Mas aí são estratégias que o sistema permite para tirar você de uma situação de apuro, né? Pois é. Agora, vamos falar a respeito de ataque surpresa e ataque pelas costas. Existem alguns casos em que o personagem é pego numa emboscada. Ele não sabia e ele sofre o que a gente chama de ataque surpresa. Primeira coisa para um ataque ser considerado surpresa. É necessário que a vítima não saiba, né? Não tenha nenhum motivo para ela suspeitar que alguém esteja atrás dela, tá bom? Se ela ao menos tiver algum motivo para suspeitar, ela pode requerer ao narrador um teste. Aí, nesse caso, ela passando no teste, ela não pode mais ser considerada ataque surpresa, tá bom? Mas vamos supor que não havia motivo nenhum para você imaginar que alguém pudesse querer lhe atacar naquela floresta simpática, acolhedora, né? Você não podia imaginar que aquilo fosse acontecer, né? Então, estava você lá, relax da vida, tranquilão, quando de repente, buf, uma emboscada, né? O que é que acontece? Se o ataque surpresa é realizado, ele é sempre um ataque fácil. A pessoa que está realizando a emboscada, ela tem sempre direito a um ataque fácil, tá? E o lado surpreso, ele não tem direito à defesa. Olha só, gente, esquiva nem pensar,
tá bom? Então, muito cuidado com os ataques surpresa, tá bom? Para o atacante, aquele que realiza o ataque surpresa, ele faz um ataque por fácil, e o que sofre o ataque surpresa não tem direito à defesa. Ataque pelas costas. Não é a mesma coisa? Não é, tá? Não é. No caso do ataque surpresa, você nem sequer imaginava que tinha inimigo por perto, você não fazia a menor ideia, tá? Ataque pelas costas é um pouquinho diferente, é aquele ataque que você sabe que tem alguém ali do seu lado, mas você não espera que essa pessoa lhe ataque, ela, por algum motivo ela é da sua confiança, né? A diferença é que aqui, se a vítima está ou não ciente do ataque, né? Se ela está ciente do ataque, é um tipo de ataque pelas costas. Se ela não está ciente, é outro. E para cada um dos dois casos, a política muda. Então, vamos ver lá. Você aplica uma penalidade de metade na defesa, devido à dificuldade de ver o oponente, né? Se a vítima não pode ver o oponente, aí você considera isso um ataque surpresa. Então, vamos supor que eu estou lá sendo atacada pelas costas. Eu sei que tem um oponente, eu sei onde ele está. Então, eu tenho metade de chance de me defender. Então, a minha defesa vai ser dividida pela metade. Agora, se eu não esperava o ataque, nem fazia ideia de onde estou sendo atacada, esse ataque pelas costas, ele ganha status de ataque surpresa, e aí eu não posso mais me defender. Tudo bem? Quando alguém faz este ataque, né, ele é sempre um ataque fácil. A vítima, né, é distraída ou prestando atenção, não importa. Quem vai atacar pelas costas sempre ataca com o valor de teste fácil, ou seja, o valor do teste dele multiplicado por 2. Então, veja que é muito vantajoso ser covarde, né? Atacar pelas costas, fazer emboscada, né? Claro que a gente sabe que tem determinados códigos que impedem, né, o jogador de agir dessa maneira. Mas é a vida, né? Vamos falar sobre mira agora? Mira. Um personagem, ele pode pedir para mirar um alvo. E aí ele pode perder uma rodada inteira, né? Mirando o inimigo. Para receber, claro, algumas bonificações, tá? Existem algumas condições que ele tem que seguir para poder ter direito à mira, e se ele tiver direito à mira, ele vai ganhar alguns benefícios. É sobre isso que nós vamos falar agora. Ele não pode estar envolvido em um combate próximo. Ele não pode mirar em alguém se ele estiver lutando com outra pessoa, tá? Ou canta-se ou assovia-se. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se ele estiver acontecendo uma batalha, ele tem que se afastar pelo menos 10 metros do centro da batalha, do local onde está havendo a batalha. Ele tem que literalmente se afastar, se esconder, né? Se afastar em algum lugar, para ele poder ter espaço, para ele poder mirar. Durante a rodada em que ele está mirando e na rodada em que ele vai atacar, ele não pode sofrer nenhum tipo de ameaça ou distração. Então, se ele sofrer um ataque, seja ele qual for, acertando ou não acertando, ele vai perder a mira, tá bom? Na rodada de ataque, ele não pode ser atacado por ninguém com iniciativa maior que a dele. Se a iniciativa for menor, um eventual ataque não atrapalha, tá? E ele pode utilizar a mira. Olha que esse detalhe é muito importante. O cara passou a rodada todinha mirando. Nada aconteceu, tudo ok. Quando ele vai realizar o ataque proveniente da mira que ele fez, alguém vem atacar ele. Então, se a pessoa que está atacando ele durante o turno de ataque tiver uma iniciativa maior que a dele, aí ele vai atacar ele e ele perdeu a mira, tá certo? Se, no entanto, ele tem direito de atacar primeiro, porque a iniciativa do cara é menor que a dele, não vai haver nenhuma diferença, né? Não vai atrapalhar em nada o ataque dele, tá bom? O defensor também não pode estar envolvido em combate próximos na rodada em que está sendo feita a mira, né? Ele nem pode ser atacado, ele nem pode estar defendendo ninguém, tá? Se ele tiver... ele não foi atacado, mas ele resolver defender alguém que foi atacado, ele também vai perder o direito à mira,
Se estas condições forem satisfeitas, ele vai fazer um ataque com um teste fácil, né? O ataque mirado, ele é fácil, né? E essa técnica ela é muito utilizada por atiradores de snipes ou rifles, tá? É indicada para esse tipo de ataque, tá bom? Lutas às cegas. Por qualquer que seja o motivo, o personagem não consegue enxergar. Sei lá, ele tá usando uma venda, ou lançaram uma magia de cegueira nele, ou jogaram areia nos olhos dele, não sei qual o motivo, o fato é, ele não consegue enxergar. Essa situação, quando ela se aplica, né, o personagem, se ele possuir a manobra de combate, lutas às cegas, não vai acontecer nada, ele continua lutando como se nada tivesse acontecido, afinal de contas, os outros sentidos dele são treinados para substituir a visão. No entanto, se ele não possuir essa manobra, conhecida como combate lutas às cegas, ele vai sofrer uma penalidade, tanto nos valores de ataque quanto no valor de defesa. E essa penalidade é a redução dos valores de ataque e de defesa pela metade. Então, ele vai atacar pela metade, ele vai defender pela metade durante todo o tempo que ele permanecer cego, tá bom? Falando agora a respeito de posição desvantajosa. O cara tá numa posição que Deus nos acuda. Tá no meio, mesmo no centro da frigideira, pegando fogo lá, né? Então, como é que é encarada a posição desvantajosa no sistema DAIMO? Acontece com bem frequência, viu, gente? Isso aqui não é algo incomum. Ele pode estar sentado em uma mesa e foi surpreendido, ou ele pode estar caído no chão, ou ele pode estar pendurado, né, num penhasco. Isso são situações desvantajosas. Nesse caso, o mestre aplica uma penalidade, tanto no valor de ataque quanto no valor de defesa. O mestre vai reduzir o ataque e a defesa da pessoa que está em situação desvantajosa pela metade. Esse modificador, ele vai perdurar enquanto o personagem permanecer naquela situação. Então, se ele está empendurado lá no coisa e sendo atacado, ele vai defender e contra-atacar pela metade do valor dele, enquanto ele estiver empendurado. No momento que ele conseguir subir e sair daquela situação desvantajosa, né? Aí ele voltará a ter os seus valores de testes normais, tá bom? É claro que alguns jogadores, eles podem contestar o narrador e discordar, né? Narrador, por que essa situação não é para tanto, né? Mas a última palavra é sempre do narrador e é ele quem vai realmente analisar e decidir se realmente aquela situação é ou não é desvantajosa. E nada de cara feia, não. RPG é para fortes. Mão oposta. Vamos falar agora a respeito da mão oposta. Lembra que eu falei a respeito da ambidestria, as duas mãos, né? Pois é, essa regra de mão oposta aqui é exatamente para essa situação. A gente sabe, né, que na espécie humana, por exemplo, algumas pessoas são destras, outras são canhotas. Os destros são aqueles que fazem tudo com a mão direita e os canhotos são aqueles que fazem tudo melhor com a mão esquerda. Na hora de lutar, isso é importante, porque se você é canhoto, você vai manusear melhor a espada com a sua mão esquerda. Se você é destro, você vai manusear melhor com a sua mão direita. Existe uma manobra que é chamada combate, ataque com duas armas, né? Uma manobra de combate chamada ataque com duas armas. Essa manobra de combate, né? Se o personagem possui ela, ele deve subtrair o valor de destreza da perícia com arma, tá? Se o personagem não possui a manobra ataque com duas armas, além de subtrair o valor de destreza, ele deve dividir o resultado por 2. Então, vamos lá. O cara, ele luta com a mão direita. Aí, por algum motivo, cortaram a mão dele ou quebraram a mão dele, ele não está conseguindo lutar com a mão direita. Ele vai lutar com a mão esquerda. Se ele vai lutar com a mão esquerda e ele tem treinamento para isso, né? Ele tem ataque com duas armas, a única coisa que vai acontecer é que vai ser retirado do valor de ataque dele o valor da destreza. Então, a destreza dele
é 15 e ele ataca 60, ele vai atacar por 45. No entanto, se ele não tiver essa manobra e ele é obrigado a lutar com a mão oposta, além de subtrair o valor da destreza, eu ainda vou pegar o valor final, o resultado final e dividir por 2. Então, eu vou pegar os 45, dividir por 2, dá 22,5. Aí eu vou ter que arredondar e eu arredondo para cima. O valor do ataque dele vai ser 23. Então, muito cuidado com a mão com que você ataca, porque aqui o negócio é realmente sério, né? Se você tiver que lutar com a mão oposta, a penalidade é muito alta, principalmente para quem não tem a manobra combate com duas armas. Agora, tem um aprimoramento, que é o aprimoramento ambidestria, né? Que eu estava falando para vocês, que ele neutraliza qualquer penalidade. Por quê? Porque a ambidestria, ela diz que você é perfeitamente capaz de lutar com qualquer uma das suas mãos, com igual êxito. Você não tem nenhuma dificuldade, você consegue lutar com a direita e com a esquerda com a mesma eficiência. Isso aí é o aprimoramento ambidestria. Sobrou um pontinho lá de aprimoramento, eu não sei o que usar. Se for um personagem que depende dessa questão, né, de mão oposta, né, eu lançaria com certeza em ambidestria, né? Magos nem tanto, né? Os magos, eles não têm tanto essa questão, mas guerreiros, eles enfrentam um problema muito grande com essa questão da regra da mão oposta. Combate não mortal. Imagine que dois personagens estão brigando e não lutando. Eles estão apenas, né, aqueles arranca-rabo, briguinha de ego, um xingou o outro na taberna, eles saíram, né, no vamos ver. É claro que ninguém espera que dois amigos saiam brigando por causa de um porre e um acabe matando o outro, né? A gente não espera. A gente espera que eles vá os dois parar, né, no curandeiro mais próximo, tudo arrebentado, né? Mas não morto. Isso é o que a gente chama de combate não mortal, tá? Quando isso ocorre, também às vezes em lutas, né? Lutas de boxe, artes marciais, né? Também nessa categoria, se o narrador está narrando um campeonato, né? Ele pode utilizar a regra do combate não mortal para evitar que o PC morra muito rápido, né? No caso aqui, não precisa matar, né? Vencer o oponente já é suficiente. Esse caso é mais frequente do que se imagina no RPG e tem regra própria para isso, que é o que nós vamos ver agora. Trate todas as regras, tudo vai ser igual a um combate normal, né? Então, eles anunciam as intenções, eles calculam lá os seus as suas iniciativas, realizam os seus testes. A única parte que vai ser exceção é o dano. A única parte que vai ser diferente é o dano. Por quê? Porque no combate não mortal, 1/3 do valor do dano é temporário. Então, vamos supor que o dano deu 9. 9 dividido por 3, 1/3 de 9 é 3. Então, 3 desses pontos aí vai ser temporário, tá? O cara levou uma porrada lá que deu 9 de dano, ele só vai levar 6. Os outros 3 não conta para morte, porque é temporário, tá bom? Então, caso zere os PV dele, ele vai cair desacordado, né? Ele vai desmaiar, mas só vai morrer se o colega que estava lutando com ele for um louco sanguinário. Ah, o cara caiu, eu vou continuar batendo. Caso contrário, isso não vai acontecer, tá certo? Então, se zerar os pontos de vida, ele é considerado desmaiado. Quando ele voltar, ele volta com 1/3 dos pontos, né, que eram os temporários já recuperados. Ambiente adverso, né? Ambiente adverso. Algumas pessoas, elas podem estar num ambiente não muito propício, por exemplo, no meio de um incêndio, dentro de um lago,
Isso para uma pessoa, um ser humano dentro d'água é terrível, né? Ele não vai conseguir respirar. Então, isso aí são os chamados ambientes adversos. E para esse tipo de situação, existem as regras especiais. O primeiro caso de regra especial é a paralisia. Então, se o personagem ele estiver paralisado, qualquer que seja o motivo, mágica, veneno, né? Ou porque ele apanhou tanto que não consegue se mover, sei lá, qualquer que seja o motivo, né? Ele ainda está ciente dos fatos à sua volta. Ele está paralisado, mas ele consegue ver, ele consegue perceber o que está acontecendo ao redor dele. Ele só não pode se mover, interagir, né? Caso outro personagem decida matá-lo, ele não tem como se defender, porque ele está paralisado, viu? Então, se você for paralisado e não tiver ninguém para lhe proteger, se a intenção da pessoa era lhe matar, você pode ser considerar morto, tá bom? Segunda regra, sufocar. Um personagem, ele é capaz de ficar o valor da constituição dele dividida por 2 rodadas sem respirar. Se ele tem constituição 12, ele pode ficar 6 rodadas sem respirar, prendendo a respiração, né? Isso é muito importante se ele estiver, por exemplo, embaixo d'água, ou se ele estiver num ambiente onde haja presença de gases, né, venenosos. Ele pode se manter durante 6 turnos enquanto ele tenta fugir daquela situação. Passado o tempo, né, que é a constituição dele dividida por 2, 6 turnos no exemplo que eu dei, que o cara tinha constituição 12. Passado o tempo, ele vai respirar o gás, ou ele vai engolir a água, não vai ter jeito. E aí ele vai começar a sofrer, né? Se ele estiver, por exemplo, embaixo d'água, ele vai começar a sofrer 1d6 pontos de dano por rodada. Cada rodada, o narrador vai jogar lá 1d6 até zerar, indicando que ele morreu afogado. Se, no entanto, for um gás, aí você tem que ver qual é o tipo de gás. Varia de gás para gás. Cada gás, ele causa um dano diferente, tá bom? Queda. Existem 2 maneiras do personagem sofrer uma queda. Intencional ou acidental. Intencional é quando ele se joga, né? Acidental é quando o cara escorregou, foi empurrado, né? Em caso de queda acidental, o personagem ele não esperava sofrer aquela queda, então os músculos dele não estavam preparados para absorver o impacto. O dano é 1d6 por metro de queda, então 1d6 em 1 metro, 2d6 em 2 metros, 3d6 em 3 metros e assim sucessivamente. Você tem direito a um teste de agilidade para reduzir o dano à metade, né? Se você caiu, você pode fazer um teste de agilidade e reduzir o dano pela metade. Já se você pulou, né, a queda foi intencional, você já estava preparado para isso, né? Então, os seus músculos, eles vão amortecer a queda, né? A altura, né? Você vai mover as pernas, então, muita coisa que o seu corpo poderá fazer para reduzir. Se você passar no teste de agilidade, você vai reduzir o dano em 1d6 para cada dado de comparação do personagem. No caso do humano, ele tem 3 dados de comparação. O que significa esse negócio de dado de comparação? Significa que os atributos do personagem, eles estão dentro do valor de 3 dados. Qual é o valor de 3 dados? No mínimo 3, no máximo 18. Significa que um ser humano não deve ter menos que 3 no atributo e nem mais que 18. Então, ele tem 3 dados. Para cada dado de comparação, né, ele vai reduzir 1d6 do dano que ele sofreu, né? Então, o ser humano, ele pode reduzir até 3d6. Se for, por exemplo, um anjo ou um demônio, ele tem 4 ou mais dados de comparação. Então, você vai ter que ver qual é o dado de comparação de cada uma das criaturas, narrador, e dizer, né, qual o direito que ela tem de redução na queda, tá bom? Veneno. Existe uma infinidade de venenos conhecidos. Eles podem ser paralisantes, debilitantes, soníferos e fatais, né? Você pode ingerir, inalar,
alguém pode injetar em você. Tem deles que são tão assim que só a pessoa tocar em você, ele penetra pela pele, né? E já produz os seus efeitos. Independente de qual seja o efeito e o método de aplicação, os venenos sempre dão direito a um teste de resistência. Então, se eu quero envenenar alguém, aquela pessoa ela tem direito a um teste de resistência. E se ela passar, ela não será envenenada. Caso ela falhe, né, o efeito do veneno vai acontecer, tá certo? Então, independente do tipo de veneno, peça sempre o seu teste de resistência ao narrador. Se ele esquecer, não esqueça, você tem direito. Dano localizado. Se você sofreu um dano localizado, por exemplo, alguém causou um dano na sua perna, e esse dano foi tão terrível que ele tirou metade dos seus pontos de vida num único soco, num único chute, né? Você deverá fazer um teste de constituição. Se você passar no teste, a parte do corpo, né, o membro que sofreu o impacto, ele vai ficar temporariamente debilitado, incapaz de ser utilizado. Ou seja, vai quebrar, né? Quebrar o braço, quebrar uma perna, né? Se você falhar no teste, vai ser mais do que quebrar. Sua perna ou seu braço, eles foram arrancados. Você perde o membro temporariamente ou definitivamente. Passou no teste, você perde temporariamente. Não passou no teste, sofreu uma falha, você perde aquele membro definitivamente. Vamos falar agora sobre morte inevitável. Existem duas situações onde a morte é inevitável no sistema DAI. Uma queda de um prédio muito alto, né? Uma flecha certeira no meio da cabeça, uma facada no coração, tá? É inevitável, você vai morrer, não tem que ser feito. Então não adianta ficar pedindo, narrador, para o seu jogador rolar dados e mais dados, dezenas de dados, se a morte é inevitável, tá? Nesse caso é o que você vai fazer, anunciar mesmo, ó, lamento, mas o seu personagem, ele morreu, foi para a terra dos pés junto, né? Bateu as botas, né? Não há mais nada que possa ser feito. Evidentemente que deve ser feito por parte do narrador o máximo de esforço possível para ajudar o jogador a não chegar a essa situação de morte inevitável. Mas às vezes, né, gente, por mais que você queira, narrador, não dá, né? Às vezes não dá para evitar, né? O jogador ele fez uma tolice tão grande que empurrou ele para uma morte inevitável. Ele não ouviu as suas dicas, né? Ele achou que dava conta e não deu. Então, por mais que o narrador queira, tá? Às vezes não dá para evitar. Então, quando isso acontecer, nada de preâmbulos, a verdade, né? Nua e crua, às vezes, é a melhor política. Diga de uma vez, ó, infelizmente você morreu, tá aqui uma ficha para que você possa fazer outro personagem, ou então até nosso próximo encontro, né? E a pessoa vai ter que ter maturidade de entender que aquilo ali não pôde ser evitado, né? Não havia como evitar. Ou ter maturidade para compreender isso, ou procurar um novo narrador, caso ela realmente considere que foi uma injustiça, né? Às vezes injustiças acontecem também, né, pessoal? Vamos falar sobre cura? Tá bom. Então, a morte não é inevitável. Se a morte não é inevitável, existe a possibilidade de cura. E como é que a gente se cura no sistema Daimon? Todo dia você pode, se você descansar, né, você pode recuperar um PV. Um PV por dia, o negócio aqui é sério, um PV por dia, tá? Você também recupera por dia, né, o seu nível de pontos heróicos, tá? Então, se você tem nível de ponto heróico 1, você recupera 1 por dia. Se tem nível 2, recupera 2 por dia, e assim sucessivamente. Lembre-se que o personagem ele também pode sofrer danos especiais, como torções, rupturas, né? Nesse caso, ele vai precisar de um tempo maior para se recuperar, coisa em torno de semanas, meses, né? De acordo com o que o narrador achar justo. Alguns rituais permitem que o personagem recupere mais rapidamente, né, os pontos de vida, tá? Eles são muito úteis, né? Poções de cura também podem ser utilizadas nesse intuito, tá? Para acelerar o processo de cura. E por fim,
para encerrar as regras do sistema Daimon, vamos falar sobre quando chega aquele momento triste, terrível, em que o personagem ele está morrendo, né? Por mais que a gente não queira, às vezes o personagem acaba morrendo, né? Em Daimon, isso só acontece quando o personagem chegar a menos 5 pontos de vida. Então, não é apenas zerar. Na maioria dos sistemas, quando zera, né? O personagem faz um teste de morte, né? Faz um teste de morte. Em Daimon não acontece isso. Em Daimon, se você zera os PV, você está inconsciente, você está desmaiado, você não consegue reagir. Aí duas situações podem acontecer. Primeiro, o seu inimigo pode continuar batendo em você, ou ele pode te deixar lá para morrer, né? Se ele continuar batendo em você, o mais provável é que no próximo golpe ele te mate de uma vez, porque afinal de contas você está desmaiado, sem defesa. Mas se o cara for embora e te deixou lá para morrer sozinho, você vai ficar perdendo um PV por rodada, por turno, devido aos ferimentos que você sofreu. Mesmo inconsciente, os ferimentos no seu corpo continuam atuando. Então, primeiro turno você perde, vai ficar com -1, segundo turno -2, -3, até o -5. Ou seja, você tem 5 turnos, tá? Para que um milagre aconteça. E quando eu falo um milagre, é o quê? É um aliado seu que tem a medicina lhe socorrer, ou que tem uma poção mágica e ele dá para você, tá certo? Que tenha primeiros socorros e ele lhe estabilize até lhe levar para um médico. Se ninguém te socorrer, se nada acontecer, dentro de 5 turnos você estará morto. Não há o que ser feito, né? Não há como, depois de 5 turnos, depois de -5, só mesmo com, né, um desejo ou uma magia de ressuscite, tá bom? Então é assim que se morre em Daimon. Esperamos que você não chegue, né, a ter de morrer, né? Esperando que o seu personagem ele entre para a imortalidade, né? Que ele viva muitas e muitas aventuras. Mas se caso isso acontecer, não é o fim do mundo. Em livros, séries, romances, às vezes os heróis também morrem, né? E são lembrados por aquilo que eles construíram. Por isso que muito mais importante no RPG do que você tentar manter o seu personagem vivo é você construir alguma coisa em torno desse personagem, para que mesmo em caso de morte, esse personagem ele se transforme numa lenda, né? Ele seja lembrado pelas coisas que ele realizou. Então, às vezes, não é porque o cara morreu que é o fim, né? Ele será lembrado, ele será reverenciado pela vida heróica que ele teve. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado das regras do sistema Daimon. Logo, logo eu vou voltar, tá? Falando a respeito de experiência em Daimon, como é que a gente adquire experiência, e também pretendo depois falar sobre o sistema de magia, que é também sensacional. Se você quer ver os próximos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você já é inscrito aqui, curte, compartilha, tá? Me ajuda a levar esses vídeos a outras pessoas para que esse canal possa crescer, para que eu possa ter motivação de continuar trazendo outros vídeos como esse para vocês assistirem. No mais é isso, obrigada por terem ficado aqui comigo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!